Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Visões de Mundo. Eu sou Mônica Nácia Dornelles, sou jornalista e eu estou em Foz do Iguaçu conversando com você. É uma região trinacional, uma cidade que não pode ser pensada isoladamente. É uma tríplice fronteira integrada. Temos aqui mais de 80 etnias e, claro, convivemos com diferentes visões de mundo. E, claro, lutamos também por essa integração. Nós acreditamos que são as diferenças que nos fazem grande e que nós precisamos delas, né? Somos diferentes, mas não somos desiguais. E a diferença é importante para a paz no mundo, para uma cultura de paz. Então vamos ampliar a nossa visão de mundo juntos? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe o que é visão de mundo? A visão de mundo é o quê? É um conjunto integrado de crenças, de valores, de sentimentos, de concepções. É a lente como a gente enxerga o mundo. E claro, ela é moldada por fatores como cultura, educação e experiências pessoais. E hoje nós vamos mergulhar nos encantos da astronomia e também do turismo. Vamos descobrir as experiências e as visões de mundo de um entrevistado muito especial. Eu estou falando do Janer Vilaça. Deixa eu falar um pouquinho do Janer antes de chamar ele aqui. Ele é licenciado em Geografia, com especialização no ensino de astronomia para professores, responsável pela criação e implantação e gestão do Polo Astronômico do PTI, hoje Parque Tecnológico Itaipu. Referência, conduziu pesquisas e visitas no Polo por mais de 10 anos no Complexo Turístico Itaipu. Embaixador do NASE-IAL, que é o Network for Astronomy School Education, da International Astronomical Union, Internacional de Astronomia, né? E atualmente é diretor técnico e astrônomo-chefe do projeto Cosmos Iguaçu. Janer Vilaça, seja muito bem-vindo. Que satisfação ter você aqui, hein? Eu sou sua fã. Olá, Mônica, a satisfação é minha. Então, somos fãs mútuos um do outro. Eu também sou seu fã, também gosto muito das atividades. Aliás, né, a gente já faz muitos trabalhos, né, Mônica? Eu acho bem importante, né? Trabalhamos juntos há muito tempo, né? Isso. E a gente vai aprender muito com você, Janer. Eu quero que você comece já falando da sua história. Conta um pouquinho se você nasceu em Foz, se você não nasceu em Foz, como é que você veio para cá e como é que a astronomia surgiu na sua vida. Claro, claro, claro. Bem interessante, né? Bom, acho que as histórias das pessoas geralmente começam quando elas eram crianças e a minha não é diferente, né? Eu era bem criança, assim, bem criança, recentemente, né? E eu observando lá, aguardando que a minha mãe chegasse em casa, de repente eu aguardando assim, ficava olhando para o céu. Eu tinha meus 8 anos, 7, 8 anos, e eu vi um Olha. fenômeno no céu, um bólido passando assim. Hoje eu sei que é um bólido, né? Mas na época eu não sabia. E aquilo me encantou de forma tal que eu comecei a olhar e procurar. E, acredito, não tinha ninguém por perto para eu explicar. Minha mãe chegou, eu expliquei para ela rapidamente durante umas 200 vezes, né? E aí ela se irritou comigo e me mandou para a cama, né? E a partir de então eu comecei a sempre, todas as noites, olhar para o céu na iminência de achar um bode. E a minha mãe, vendo aquilo, ela me deu um livro. O nome do livro é As Viagens de Ulisses, que é nada mais, nada menos que Odisseia. Que E eu legal. comecei a ler a Odisseia e os argonautas lá no barco, tentando achar os lugares, olhando para o céu, e aquilo foi me encantando de forma tal. E a partir de então eu me encantei pela astronomia. Meus 14 anos eu comecei a trabalhar. O primeiro livro que eu comprei, está até aqui ainda, acho que eu posso mostrar ele. A primeira coisa que eu comprei de astronomia foi isso aqui, ó. Carta Olha. Celeste do Brasil, né? Essa carta celeste, ela mostrava o céu a cada minuto, segundo do dia, né? Isso para mim era uma... Isso foi, Mônica, desculpa, eu vou ter que falar, né? Isso foi em 1980, né? Olha que bacana. Quantos anos, É, Janer? hã? Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 14 anos. Que legal. Eu comecei 14 para 15 anos aí, né? Eu tinha. Então eu comecei aí me encantei. Aí a partir de então eu fui estudando astronomia, eu tinha um grupo de amigos para toda vez que a gente se encontrava, a gente falava, e eu fixei a astronomia porque eu vim de Minas Gerais para Foz do Iguaçu, de Belo Horizonte. Mas antes de sair de Belo Horizonte, nós tínhamos um grupo de montanha e fazíamos montanhismo. E quando a gente, Minas tem muitas montanhas, né? E Uhum. durante as nossas idas, cada membro do grupo de montanha nosso, que era em torno de uns 7, a toda noite falava de um assunto. Obviamente que eu ia falar da astronomia. E aquilo eu fui fixando, 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 e fui estudando, sempre
do lado autodidata. Eu sou formado em geografia e não em astronomia. Mas porque eu não encontrava uma astronomia da forma que eu queria. E Hum, hoje eu encontro através do turismo, né? Eu consigo falar de astronomia sob o ponto de vista do turismo e sobre outros pontos de vista também, mas do ponto de vista da astronomia especificamente, eu ia ficar longe das pessoas no sentido da divulgação, da formação. Então, eu encontrei na geografia um meio de falar da astronomia sob o ponto de vista do planeta Terra, que é a geografia, né? que Então, a legal. minha história da astronomia começou por aí. Eu sou geógrafo e autodidata em astronomia, mas fiz uma especialização no ensino de astronomia para professores. Que bacana. Então você buscava já essa astronomia que tivesse próximo das pessoas, é isso? Quer dizer, até na questão do ensino, da troca de visões de mundo que a gente fala, né? Então era essa a tua visão já naquela época. Sim, essa era a minha visão naquela época. Justamente porque na sala de aula, durante toda. Os professores falavam pouco, os professores que eu perguntava me davam pouca informação. Eu tinha que procurar a informação. Então, eu achei assim, se fala pouco sobre astronomia. E aí, logo que eu completei lá para os 17 anos, eu entrei no CEAMIG, o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Talvez um dos maiores clubes, um dos mais antigos clubes de astronomia do Brasil. CEAMIG é o nome dele. Tem uns 70 anos no clube. E Uhum. eu entrei para lá, e aí lá eu estava no meio dos meus pares, né? Então eu falava de astronomia sempre. E era aquela astronomia assim, observacional. A gente, todo final de semana, todo mundo pegava os seus telescópios, quem tinha, ia todo mundo para as montanhas lá, é muito fácil, né? Sair de Belo Horizonte, e observar o céu. E com isso eu ganhei muita qualidade na astronomia, observando cometas, observando céus, observando, enfim, era uma astronomia feita assim na base do telescópio. Não tinha internet, não tinha computador, então você tinha que estudar livros, entender, gravar o céu todo na cabeça, porque não tinha mecanismo, aqueles aplicativos que você aponta assim, né? Não existia. E você então tinha que ter o céu pronto. Isso para mim foi muito bom. Foi muito Uhum. bom. Eu chamo de astronomia raiz, né? Astronomia raiz. Né? Não que a hoje não seja importante, mas isso me aproximou das pessoas, porque pela minha natureza, as pessoas queriam entender e eu tinha uma facilidade para expressar isso. E eu fazia o quê? Eu fazia um termo que eu uso muito na educação, quem for da educação estiver nos assistindo vai saber. É a famosa transposição didática, que é quando você consegue trazer um tema para um outro grupo de pessoas que não é o seu grupo, aquele grupo do assunto específico, e você consegue contar para aquela pessoa aquilo que você está pesquisando. Porque você observa a linguagem dela, o vocabulário que ela tem, o meio que ela tem, e você faz analogias e exemplos, e tudo de forma que ela compreenda. E Uhum. a transposição didática foi um dos termos que eu mais gravei para poder falar de astronomia para as pessoas. Né? Para mim Que foi bem bacana. importante. É realmente trazer esse olhar de uma forma mais simples, né? Mais didática, né, Jânia? Isso que eu acho que é Sim, muito interessante. E esse treinar do olhar que você está trazendo também é interessantíssimo e importante, né? Jânia, deixa eu passar para uma pergunta que eu separei aqui. Se tiver errada a definição ou muito simples, você vai com certeza ampliar isso daqui. Astronomia, né? O que que é astronomia? Eu tenho aqui que é uma ciência que trata do universo sideral, dos corpos celestes, com o fim de situar, né, eles no espaço, no tempo, e explicar a sua origem e seu movimento. Mas para você, né, o que que é astronomia? Como é que a gente pode definir isso? bom, a palavra astronomia em si, como você disse bem, você já descreveu aí no seu exemplo, foi excelente. Ó, tecnicamente, astronomia é isso, né? Mas se você falar para uma pessoa, você contar para uma pessoa que nunca leu essa definição sua, do verbete astronomia, vamos dizer assim, ela vai entender a astronomia como uma coisa distante, misteriosa, de outro mundo, né? E ela vai achar muito bom, porque ela vai descobrir coisas que todos nós temos dentro de nós, penso eu, alguma admiração, algum querer saber da astronomia. Então, a astronomia é um meio que nós temos de enxergar mais longe, sair do planeta Terra sem precisar tirar os pés do chão, entende? E compreender toda essa dinâmica que é o cosmos, porque nós talvez vamos falar disso em algum momento da nossa atividade, o céu estrelado sempre foi admirado e usado por toda a humanidade há muito tempo. Todo mundo olhou para o céu, olhava para o céu, e o céu estrelado já foi
um instrumento muito necessário e muito prático para as pessoas administrarem suas vidas. Eu vi você trazendo aí no início a nossa multiculturalismo aqui de Foz do Iguaçu, né? Mas é justamente isso. Cada uma dessas culturas tinha um olhar para o céu. Eu Uhum, costumo dizer que eles tinham uma cosmovisão diferenciada, né? Então, uhum. a astronomia é o meio que nós temos de entender todo o cosmos. E aí, com as suas várias especialidades, né? Enfim, astronomia planetária, astronomia, cosmologia, galáxia. Mas o que as pessoas querem saber mesmo, assim, penso eu, que às vezes elas ficam curiosas, será que existe uma Mônica que vive em outro planeta, que vai estar fazendo uma atividade lá, né? Será? Então, as Uhum. pessoas querem compreender, querem encontrar pares que não sejam nós. Fico pensando que às vezes a humanidade está cansada de ver uns aos outros, querem ver outras pessoas. Então, a astronomia é isso. É o que você disse e é o meio que as pessoas têm de alimentar as suas necessidades. E uma vantagem interessante sobre a astronomia, tá? Para complementar. A astronomia talvez seja uma das poucas ciências, acho que toda ciência pode, mas essa permite um pouco mais, pelo menos foi a que eu fiz. E qualquer pessoa pode se interessar por ela, estudar, pesquisar, adquirir conhecimento, empregar o conhecimento, sem necessariamente ser um astrônomo profissional. A gente chama isso de astronomia, antes era chamado de astrônomo amador, mas com o tempo essa astronomia foi ganhando uma outra versão. Hoje nós chamamos de astronomia, astrônomo cidadão, que Olha, é qualquer bacana. pessoa, né? É qualquer pessoa que se interessa pela astronomia pode sair por aí e pesquisar. No meu caso é um exemplo, eu sou geógrafo, né? E o que eu vou me meter na astronomia? Mas porque ela permite isso. Você não pode fazer isso com a medicina, você não pode fazer isso com a engenharia de aviação, né? Você, com a astronomia permite, você pode fazer, né? Então, Que por bacana. quê? Ela permite, Basta assim, você ler. permite, assim, Então, a astronomia incorporar, é né? isso, em termos genéricos, né? A minha, eu vou voltar a falar essa palavra mais vezes, se você me permite. A sua visões de mundo aí, que é muito legal esse nome, que foi que me encantou, e olhando para o meu lado, é uma cosmovisão, né? É Se uma coisa. aplica a todas as coisas, né? A Janer, deixa eu cosmovisão. fazer um gancho aqui já já vamos passar para o Cosmos Iguaçu, já que você está falando dessa visão, você trouxe toda a tua história, já querendo, né? Já com essa visão da astronomia, já desde pequenininho, querendo humanizar, querendo aproximar, querendo até trazer o ser humano e o turismo ali. Então, a gente precisa falar desse projeto Cosmos Iguaçu, que é considerado uma das melhores experiências do Brasil pela Visit Brasil. Fala de astronomia, de cultura, de história, de astrofotografia, que eu quero que você fale aqui também, que é uma observação e compreensão do céu noturno, né? E é o céu das cataratas, né? Essa viagem astronômica sobre as estrelas de Foz do Iguaçu. Fala sobre essa experiência única, né? Eu sei que ele foi idealizado pelo turismólogo Marcel Bonfada e é um passeio que acontece em Foz do Iguaçu, para você que está vendo, nas cataratas. Conta sobre esse passeio astronômico e essa coisa diferenciada, trazendo inclusive os turistas, os visitantes, aproximando o ser humano, desmistificando, não é, Janer? Desmistificando, é a palavra muito boa, né? Então, o projeto Cosmos Iguaçu, que tem como uma das experiências, dentre as várias experiências do projeto Cosmos Iguaçu, a experiência Céu das Cataratas, que obviamente está aqui na Terra das Cataratas, então, e o Céu das Cataratas é diferente do céu da Chapada dos Guimarães, é diferente de uma região do hemisfério norte, é diferente. Cada latitude e longitude tem suas peculiaridades em termos de céu. Então, em uma cidade turística, o Céu das Cataratas se enquadra bem para as pessoas que vêm para cá conhecer não apenas as cataratas, mas enxergar as cataratas e o céu de uma forma única. Né? Então, a gente olha para céu e terra ao mesmo tempo. Então, como é que surgiu o projeto? O Marcel Bonfada e eu trabalhávamos juntos lá no PTI há muito tempo, há pelo menos uns 15 anos, e, obviamente, quando a gente deixou de trabalhar no projeto, a gente conversou e resolvemos que a gente iria fazer essa experiência de uma forma mais intimista, mais próxima das pessoas. Tanto é que a experiência, você viu aí, ela foi eleita como uma das 100 melhores experiências para turistas, não só do Brasil, do mundo inteiro. Foi colocado lá pela Embratur, está lá no FI Brasil, né? No FI Brasil tem lá. Uhum. A experiência consiste em você apreciar o céu sobre o ponto de vista da ciência, sob o ponto de vista das mais diversas culturas, parafraseando você, das mais diversas culturas e
sobre o seu ponto de vista, porque você também tem opinião formada sobre o céu. Então, a gente usa esses três pontos de vista, e aí a experiência vai transcorrendo, onde a gente vai contando uma história de como o universo surgiu, sobre esses três pontos de vista, e vai ajustando, desconstruindo e construindo conceitos que as pessoas, às vezes, mistificam ou têm um conceito errado, vai ajustando. E, no segundo momento dessa atividade, que é dividida em três momentos, nós temos o telescópio, que está aqui do meu lado, onde o visitante, turista, hóspede, que a gente faz em três lugares específicos, Foz do Iguaçu. Nas Cataratas, obviamente, ali, Uhum. mas a atividade começou no Hotel Belmont, no Hotel das Cataratas, e também no Hotel Sama. Tama, eu vi. É. Por que esses três lugares e não em outros? Porque esses três lugares estão próximos do Parque Nacional, onde a gente tem uma qualidade de céu importante. O céu Hum, não é poluído com excesso de iluminação, então a gente tem ali uma qualidade de céu. Então, voltando para a atividade, o segundo momento é a utilização do telescópio, onde a gente, então, escolhe um objeto ou dois no céu e sintetiza a nossa fala com a observação. No entanto, Mônica, durante a nossa explanação, nossa história sobre o universo, eu costumo dizer que é a nossa história, porque nós, segundo Carl Sagan, nós somos o meio que o universo tem de enxergar a si mesmo. Porque nós somos do universo. Então, quando a gente conta essa história e as pessoas se inserem na história, o céu daquela noite é a ilustração da nossa história. Cada elemento do céu ilustra uma conversa nossa. Então, a pessoa está o tempo todo deitada numa cadeira confortável, olhando para cima com uma manta, e aí é frio, né? Tem do lado alguma água, alguns lugares servem até um vinho para a pessoa tomar, e ela vai olhando o céu e entendendo, ouvindo, perguntando, ajustando as coisas que ela sabe. Então, no segundo momento, ela vai observar Saturno, Júpiter, a Lua, um aglomerado, uma galáxia, enfim. Já o terceiro momento, eu vou falar como é, mas vai ficar um segredo justamente para as pessoas irem lá. O terceiro momento, a gente promete no começo da atividade que, ao final da atividade, todas as pessoas ali terão uma real e científica experiência extraterrestre. Essa é olha! a nossa fala. Essa é a nossa fala. E aí as pessoas fazem isso, elas riem, né? E aí elas imaginam. Aí a gente já acaba de vez com a felicidade dela, que ela ri e fala assim, e antes que você pense que sou eu, Jana, eu acho que o extraterrestre, não sou eu, né? E a gente ainda faz pior, Mônica, você não vai acreditar. A gente diz o seguinte, se nós não conseguirmos cumprir a promessa, você pode requerer o seu ticket de volta. Olha só. Então, Porém, a gente cumpre a promessa. E, ao final, a gente proporciona uma experiência extraterrestre para as pessoas. Mas o que é a experiência extraterrestre? Tem que fazer a experiência para meu conhecer, Deus, né? deixa no segredo, né? Não pode contar. Sim. Jane, você Não posso trouxe. contar. Não posso... Deixa eu já te interromper, porque você trouxe muitas coisas interessantes nessas três etapas que você trouxe nesse passeio. E aí eu vou pontuar algumas delas. Primeiro, que muito interessante que você trouxe, que você veja que a gente até perde esse conhecimento. Você trouxe ali que é o céu que um observa num passeio num dia é diferente do outro, né? Porque a gente tem esse dinamismo, né, do mundo. Ele vai mudando, ele é mutável. Então, cada passeio é único. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Quer dizer, a minha fotografia daquele dia que eu fiz a minha experiência é diferente da outra. Eu acho que a gente lembrar que isso é mutável e lembrar, né, que as coisas mudam. Eu achei muito interessante. Segunda coisa, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse olhar individual. Então, olha que bacana. Cada um trazendo, a gente que eu falei ali do começo, né, dessa questão de visões de mundo, você falou da cosmovisão, cada um trazendo a sua visão. Então, eu quero que você fale um pouquinho dessas experiências também, como é que é, né? Lidar com Claro, as diferentes visões de mundo, esses diferentes olhares ali. perfeito, mano. Pergunta muito boa, porque ela é bem pertinente no processo inteiro, né? É, o céu é diferente a cada dia. Por quê? Porque mesmo que seja eu, a pessoa que estou ali todo dia eu sou uma pessoa diferente. Então eu vou ter um olhar diferente para o céu. E a pessoa que está ali comigo naquela atividade me estimula, me demanda de forma diferente da noite anterior. E então eu vou, obviamente, posso até contar a mesma história, mas eu vou contar com uma empolgação A, uma empolgação X.
e vou contar diferente. Então, esse primeiro aspecto é esse de ser diferente a cada dia. Mas o que é mais interessante é que, fisicamente, o céu ele se modifica a cada dia em razão de um processo natural. À medida que a Terra dá uma volta em torno do seu eixo, ela percorre quase 1 grau na órbita em torno do Sol. E à noite ela vai mostrando panoramas diferentes do nosso universo. Hum, Então, a cada estação do ano, você tem um céu específico. Você tem um céu diferente. Então, atualmente, nós estamos no céu de primavera para o hemisfério sul e céu de outono para o hemisfério norte. uhum, As estrelas podem ser as mesmas, quase as mesmas, mas a estação é diferente. Então, aquele céu, ele através do multiculturalismo, ou da visão de um mundo que cada pessoa tem, cada cultura tem, a gente pode contar uma história diferente. Uma história que aquele grupo de estrela traz. E o mais interessante é que, às vezes, as pessoas imaginam que a história que a gente está contando tem uma função mística ou mitológica. Ela tem, mas ela tem um fundo prático, porque as constelações que estão no céu, a função delas era lembrar que nós estamos numa determinada época. Por quê? Porque o céu variava, mudava de acordo com as estações do ano. uhum. Então, para eu explicar, por exemplo, que haveria um período de chuva, eu tinha que usar um agrupamento de estrelas que me dizia que toda vez que eu vejo esse agrupamento, tem um período de chuva. Então, eu chamo de Aquários, que é o aguadeiro, aquele que derrama água. Então, esse nome foi dado, antes de ser dado com uma função mística e mitológica, foi dado com uma função prática. As pessoas utilizavam o céu para isso. Então, a cada dia o céu está diferente porque eu estou diferente, a cada dia o céu está diferente porque a Terra transita de forma diferente, e eu posso usar a cada dia as mais diversas culturas do nosso planeta para explicar o mesmo céu, a mesma função. Né? Então, o céu traz essa dinâmica, né, para as pessoas. E, obviamente, as pessoas têm uma outra dinâmica que é bem interessante, e essa, sim, ela é surpreendente, porque se você imaginar que quando você era criança, você olhava o céu, em determinada época da nossa, ao passar da nossa idade, a gente vai olhando o céu. Às vezes o céu foi testemunha de uma atividade sua, de um momento que você estava. Então, aquele céu, quando eu mostro, ele, vamos usar a linguagem aí da internet, né? Desbloqueia a memória e traz muitas lembranças de como foi aquele momento. E o céu, às vezes, é testemunha desse acontecimento. Que bacana. Então, a gente procura fazer com que a pessoa, lá naquela atividade, aprenda sobre ciência, aprenda sobre antropologia, cultura, história, e aprenda sobre si mesmo, né? Como é que ela vê o céu. Então, a dinâmica do céu está explicada sobre esses vários aspectos aí. Perfeito. Nossa, você já trouxe outros pontos interessantes, Jânio. Você não vai abrindo caixinhas aqui na cabeça da gente. Assim, claro que eu até ia te perguntar, né? O que que a astronomia traz para a gente? É claro que é um mundo, né? Que é abertivo que ela traz no sentido de conhecimento. E ali, só nessa sua explanação ali a gente já vê. Não sei se você concorda comigo, mas acho que a gente foi se afastando dessa observação do céu ao longo dos séculos, né? Do tempo, né? Acho que a gente se distanciou pela tecnologia, por esse mundo, né, louco, né? Eu acho que é tanta coisa, é tanta informação, então você acaba esquecendo de observar o céu. E olha que pontos interessantes, importantes que você trouxe, que essa ciência tão encantadora traz pra gente, que é esse voltar e mais do que voltar a observar, porque a gente acaba não parando para observar as coisas, e quando a gente observa o céu, me parece que o que você trouxe é que a gente observa nós mesmos, né? Então tem uma entrada ali dentro da gente, é uma parada Perfeito, Mônica. meio que quase que uma meditação ali, né, no nosso interior, na nossa visão de mundo. Você trouxe até questões de infância, olha que bacana. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz todo sentido. Você tem uma palavra que é um neologismo, a gente usa muito aí em outras áreas das pesquisas que eu faço, a gente chama de cosmofilia, né? Que é quando você tem admiração pelas coisas do céu. A cosmofilia, ela, eu desconheço, tá? Eu desconheço alguém que não tenha o um mínimo de admiração pelo cosmos, pelas coisas do céu estrelado. Então, as pessoas podem observar o céu e sentir essa cosmofilia e querer entender. E as pessoas, de uma maneira ou de outra, sabem alguma coisa de astronomia. Mas olha que interessante. Quando a gente fala em astronomia, foi a primeira pergunta que você me fez lá no início,
as pessoas associam logo a tecnologia, a coisas sofisticadas. Mas pensa bem, a, a astronomia é o estudo da natureza. Que natureza? A natureza do cosmos, Uhum, que é o cosmos também, o céu estrelado é natural. uhum, As estrelas, a lua, o sol, é natural, faz parte. Imagina você, igual nós já fizemos aquele trabalho lá de astronomia, da foto lá da astrofotografia lá da EMA, a gente tirou uma foto das cataratas com uma constelação no céu, sob um ponto de vista de uma determinada cultura. Então a gente uniu céu e terra, uniu várias culturas olhando para o mesmo céu e cada um interpretando de uma maneira. Então, quando a gente fala em astronomia, resgata isso que você falou agora. As pessoas voltam para o natural. E aí tem, vou te dizer, né? Infelizmente é bom dizer isso, né? As pessoas ficam assim, você vai levar esse telescópio e você coloca o quê na ocular, que é um espaço que tem aqui? Uma telinha? Eu falo, não, eu não coloco uma telinha. A gente coloca o seu olho aqui, o seu olho é que vai enxergar. Porque a telinha você pode ficar em casa lá, olhando na telinha. Agora aqui não. E tem um detalhe mais importante. Quando a pessoa olha ali, ela vê que a imagem é diferente do que ela tem no celular. Eu falo uhum. assim, olha, só para nós dois. Essa imagem aqui do telescópio é a real. Essa daí é a fake. Mas isso que é Então, muito legal que você está trazendo, que é essa volta do humano, a volta do ser humano, quer dizer, é a observação do natural, mas e que a gente faz parte disso, né? E a astronomia, eu acho que nos coloca novamente no nosso lugar. Fazendo já esse gancho, eu gostaria que você falasse um pouquinho da história da astronomia, no sentido até de civilizações, porque a gente tem ali calendários, né? Então, por exemplo, a ótimo. islâmica é calendário lunar, o nosso calendário é diferente. Como é que são essas civilizações? A questão indígena também? Conta um pouquinho, Jânio. Muito bom. Bom, aproximadamente 10 mil anos, o homem deixou de ser nômade, né? Deixou de andar pelos desertos, pelas geleiras, pelas montanhas, e passou a se fixar em locais onde ele achava que era importante. Ele fixou ali. E olha que a mulher tem muito a ver com isso, né? Porque ela começou a atrair. Estou trazendo isso porque a gente vê a importância do processo inteiro, né? Como ele afeta a evolução como um todo. E as pessoas passaram a ficar fixas em lugares. Isto, as mais diversas civilizações espalhadas pelo mundo. Elas não se conheciam. A cultura que habita aqui em Foz do Iguaçu, os guaranis, por exemplo, não conheciam os árabes, os gregos, os romanos, né? Cada um vivia fazendo. Mas o céu era uma coisa que tornava as ações dessas pessoas única. Porque quando era à noite, ou em qualquer momento, o céu era o elemento para fazer o quê? Para você descobrir os ciclos da natureza. Uhum. Os ciclos, você não tinha relógio, mano. Você não sabia quando, que horas era, ou quando ia chover, ou quando não ia. Então as pessoas começaram a observar que o céu era cíclico. E era um ciclo perfeito, exato. Mais exato que qualquer relógio suíço que a gente encontra hoje. A primeira coisa que várias culturas fizeram ao mesmo tempo, sem se conhecer, foi identificar o movimento do Sol, do nascer ao pôr do Sol. Então, com isso, elas concluíram que haveria um ciclo de um dia. As várias frações do Sol ao longo do dia permitiam descobrir as horas, mas ainda faltavam alguns outros ciclos, ciclos da semana e do mês. Elas percebiam que a Lua parava em pontos notáveis, desde o nascer da Lua até o final da fase dela. Eles calcularam que ela mudava de período de ciclo, não só a cada dia, mas a cada 7 dias. Então, a primeira vez que observavam a Lua, observavam no horizonte oeste, onde o Sol se põe, a Uhum. Lua aparecia lá como um sorriso. Aproximadamente 7 dias depois, ela estava no alto do céu, na mesma hora, a metade do tamanho. Mais 7 dias depois, na mesma hora, ela estava no horizonte leste, maior. Então, eles conseguiram, observando a Lua, os ciclos da semana e do mês lunar. Faltava ainda os ciclos das estações. Cada civilização, cada cultura tinha uma quantidade de estação. Alguns tinham 4 estações. Os egípcios, por exemplo, tinham 3 estações. Né? Os europeus, obviamente, tinham 4. Os guaranis tinham 2 estações. Aqueles que Olha. habitam aqui ainda hoje. Para Aham. eles só existia uma estação do tempo novo e a estação do tempo velho. A estação do tempo novo, para eles, compreendia a primavera e o verão. Era a época de abundância. E como é que eles sabiam disso? Eles tinham no céu um agrupamento de estrelas, e quando ela aparecia, eles sabiam que estava naquela época.
E tinha um outro agrupamento de estrelas que davam a eles a certeza de que eles estavam no período de outono e inverno, que é o tempo velho. Uhum. Então veja que a necessidade que era o céu. Cada uma dessas civilizações desenvolviam as suas atividades observando o céu. Obviamente que nas sociedades antigas você tinha uma pessoa que cuidava do entendimento disso, e aí entre este e a comunidade tinha aquele que traduzia para uma questão mais religiosa, mais mística, né? E era necessário. E, obviamente, lá na comunidade tinha aquele que questionava tudo isso. Será que são deuses mesmo? Né? Será que são. Então, em todas as civilizações haviam isso. Então, veja que o céu ele traz esse entendimento para as pessoas do que, vamos dizer assim, do que para que serve o céu, para que serve a lua, para que serve o sol, para que servem as estrelas, para que servem os planetas, né? Então, eles usavam muito o céu. Foi isso que eu disse para você no início. Havia uma época que observar o céu era uma questão de vida ou morte. É, e Por aí eu quê? acho que até vou fazer um gancho com você ali, eu acho que até ampliando um pouquinho, Janer, me corrija se estiver errada, mas eu penso que até é uma questão de saúde, né? Hoje a gente vê muito a medicina, hoje integrativa, essa visão mais integral e essa volta para entender que nós também temos o ciclo dentro da gente, que se a gente, né, não estiver conectado com os nossos ciclos, que fazem parte dos ciclos do universo, você não tem saúde integral, você não... Então, eu acho que hoje até a ciência está muito, né? Eu acho que a astronomia também caminha junto com uma ciência também que traz essa sabedoria, ou não há essa troca, Jânner? Perfeito. Os ciclos que existem na natureza, ele está inserido em todos os seres vivos do planeta, inclusive o ser humano, né? Só para falar, né? Só para não passar despercebido. Porque às vezes a gente acha assim, existe o homem e existem as plantas, os animais, né? Mas não, existem todos os seres vivos do planeta, né? Todos nós que vivemos aqui neste planeta, porque os ciclos da natureza, Mônica, os ciclos da Terra, os ciclos, eles são em escalas muito grandes. Então, uma existência nossa não é suficientemente para poder grande para poder perceber ciclos, nem de uma era, nem de uma geração, eles não conseguem perceber os ciclos, mas o ciclo está dentro da gente. O ciclo das marés, né? O ciclo das estações do ano, obviamente, as plantas florescem, as folhas caem, depois elas retomam. Nós também somos assim. A diferença é que a gente tem uma capacidade, que a gente às vezes usa pouco, que é a de. Existem os seres, os animais são inteligentes, tudo, mas nós temos uma condição que é a autoconscientização da nossa existência. Eu sei que eu existo, você sabe que você existe. O seu Uhum, pet talvez não saiba disso, mas ele segue o ciclo. Então, uhum. nós, às vezes, podemos acompanhar o ciclo da natureza ou ignorar totalmente o ciclo. Mas é muito melhor você ter a sua vida alinhada com o ciclo da natureza, porque por mais que nós tenhamos tecnologia e que ela vá nos possibilitar muitos avanços, a gente ainda é ser humano e vive num planeta onde a necessidade de entender, de viver em harmonia com ele é grande. Uhum. Né? É, e até Você, você falou, antes você sentia frio, acendia uma fogueira. Hoje você sente frio, você liga o ar-condicionado. a gente foi ao longo do tempo, existem até muitos analistas e críticos disso, que a gente foi realmente se distanciando. Você citou os pets, né? A gente sabe de muitas histórias, às vezes tem tsunamis, a gente sabe que os pets sentem antes, né? Né? Porque eles estão conectados, é isso que você trouxe, eles estão conectados com esse ciclo. E dizem que a partir do momento em que a gente se distancia muito de nós, do nosso equilíbrio energético, como integral como um todo, né? A medicina, como eu falei, a medicina hoje, a ciência está muito avançada, né? E inclusive nas cadeiras de medicina se estuda muito isso, né? A saúde, ela essa parte do ciclo, seja, por exemplo, essas grandes medicinas ancestrais, seja indiana ou chinesa, trabalha muito essa coisa dos ciclos também, que é o que você trouxe, né? Essa importância do equilíbrio. E olha que bacana você me trazendo isso. Jane, deixa eu fazer um gancho, tem tanta coisa que eu quero perguntar para você. A gente está saindo um pouco do planejado, porque são muitas caixinhas que vão abrindo, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta que não estava planejado, mas assim, astronomia e ufologia, elas andam juntas? Qual a relação? Você citou essa brincadeira no passeio, né, no céu das cataratas. E a Fala um gente pouquinho fala isso, sobre né? isso. Tá. Vale lembrar que no passeio do Céu das Cataratas, a gente faz uma afirmação. Você terá uma experiência extraterrestre. A gente usa esse termo.
Olha que eu estou dando umas dicas, né? A gente nunca fala assim, você vai encontrar um ET, você, né? Senão a pessoa vai me Claro. cumprimentar. Mas a gente fala, então, ufologia e astronomia. Foi bom, a primeira vez que alguém faz primeiro essa comparação e não aquela astronomia e astrologia, né? Você foi primeiro na astronomia e ufologia. Para mim foi inédito. Bom, a ufologia, cientificamente falando, tá? Me perdoe os ufólogos, eu tenho amigo que é ufólogo, mas assim, a ufologia não é uma ciência reconhecida, mas é um mecanismo de estudo, é uma ferramenta, tem pessoas que se dedicam a isso e têm resultados, tem. Mas a astronomia é só o meio onde a ufologia faz as suas pesquisas. Então, assim, a ufologia, por exemplo, trabalha com a questão dos meios de, vamos colocar assim, de localização, ou desenvolvimento, ou movimentação, o meio que os outros seres de outros planetas, caso existam, teriam para chegar até aqui. Então, a ufologia trata disso, do aparecimento de naves, né? Eu tenho uma brincadeira que ela valida muito essa questão. É o seguinte: quando você olha para o céu à noite e você vê uma luz passando, se ela estiver piscando vermelho e verde, você está vendo um avião. Se ela passou de uma forma contínua e passou suavemente, depois desapareceu, você está vendo um satélite. Se você viu uma luz que apareceu rapidamente, fugaz, brilhou e sumiu, você viu um meteoro. Qualquer coisa diferente disso é um UFO. Entendi. Qualquer uma coisa diferente dessas três coisas é um UFO. E é mesmo. Tem Você coisa que sabe que não. eu lembrei, Jânio, que teve, eu inclusive fiz a cobertura de congressos internacionais de ufologia aqui em Foz do Iguaçu, né? Lembra que, né, o Jevaé vinha aqui, né? E ele Sim, ia já no teve. polo astronômico toda vez que ele fazia, ele ia Sim, ao polo sim. astronômico. Por isso que eu fiz essa pergunta, eu te lembrei. Mas voltando ao céu das cataratas, né? O Cosmos Iguaçu, essa que é uma um dos projetos, né? É essa questão das cataratas. Eu gostaria que você falasse no céu das cataratas da parte histórica, Jânio. Como é que a história nossa aqui, seja dos Guaranis, influenciou esse projeto de vocês? Como é que é construído e qual a Ótimo. importância? Até você falou do nosso céu aqui. O nosso céu é um céu bom para astronomia? Como é que funciona aqui em Foz, na nossa região? Ou não existe Bom, céu bom para astronomia? o céu, vamos dizer assim, o melhor lugar, vou te dar uma dica para você entender, o nosso céu é bom, mas vou te dar uma dica do melhor céu que existe no nosso planeta. É o céu do deserto do Atacama. É um lugar alto, então muito alto. São montanhas lá, que 2.000, 3.000, 4.000 metros, né? Então, primeiro item, é muito seco, a umidade relativa lá bate, quando é muito lá, vai nos 30%, então precisa ser seco. Então, frio, alto e seco. Outra coisa, precisa ser frio, porque a atmosfera, que é uma camada de gás que envolve o nosso planeta, numa temperatura mais baixa, os gases ficam menos agitados e a luz entra com mais facilidade. E não pode ter poluição luminosa. Então, agora Foz do Iguaçu é uma cidade que tem um clima com o seguinte perfil. Foz do Iguaçu, dois pontos. Clima subtropical úmido. Úmido e quente. Então, a gente tem uma umidade muito grande aqui. É. Mas a gente não deixa de fazer astronomia por causa disso. Só para você ter uma ideia, a gente tem publicações na revista Nature, foi feito lá no Polo, no céu de um clima subtropical úmido. Então, significa que não é um impedimento. Mas nós poderíamos ter mais céus das cataratas dessa maneira. Então, o céu de Foz do Iguaçu, você perguntou como é que é a questão do céu, ele é bom, ele dá para fazer. Estando lá no Parque Nacional do Iguaçu, ele dá para fazer isso, é muito bom. E por quê? Lá também, ainda hoje, nas florestas, habitam a cultura guarani. A cultura guarani tem a sua visão de mundo, né? Suas visões de mundo diferente deles. Eles também observam. Por que as culturas, as várias culturas são importantes? Porque as culturas do passado, elas não conheciam a natureza do objeto. Elas não sabiam que um planeta tinha essa característica, que uma estrela tinha essa. Elas não sabiam a natureza, mas elas sabiam uma coisa que para nós, a da astronomia, foi muito importante. Elas sabiam a astrometria, que é a medição do movimento dos astros no céu. O Olha, seu tempo de permanência, quanto tempo eles se distanciam um do outro e se aproximam.
todas essas variações davam a eles uma noção para eles poderem utilizar aquilo como instrumento para gerenciar suas vidas. Eles não tinham telescópio. Vale lembrar que o Polo Astronômico foi inaugurado na época, em 2009. Aquele ano se comemorava os 400 anos, o Ano Internacional da Astronomia. Foi quando, 400 anos depois que Galileu Galilei pegou um instrumento que já existia e adaptou de forma a olhar para o céu. Ele fez algumas modificações e apontou para o céu. E aí ele descobriu. Mas antes de ter o telescópio, todos os instrumentos que se usavam para poder fazer astronomia eram instrumentos, vamos dizer assim, de mensuração, de medir o céu. Eu tinha aqui agora um instrumento Então como a esse gente aqui. está falando, Jânia, de uma observação raiz, de uma observação mesmo, na prática, né, desses povos ali. Sim, sim, então, instrumentos como esse aqui, eu tinha um outro instrumento aqui, mas eu não sei onde ele foi parar, são tantas coisas. O que que é É esse um instrumento? Mostra pra gente, Jânia, deixa eu ver. Como é que se chama esse instrumento? chama esfera armilar. Esfera armilar. Mas eu tenho um outro instrumento que eu acho que você vai lembrar, é o astrolábio, Sim, que sim, foi um instrumento sim, aperfeiçoado pelos árabes, né? sim. Obviamente, né? Os povos árabes que fizeram o astrolábio, que deram uma... Então, o astrolábio, eu tenho um astrolábio, ele estava aqui agora, mas, enfim, né? Os astrônomos também são bagunçados, só para você saber, tá? Então, assim, o astrolábio era um instrumento que permitia você medir a altura os ângulos das estrelas no horizonte. E quando foi inventado o astrolábio, ele se difundiu para todas as comunidades. Então, mas bem uma coisa, obviamente que o conhecimento da astronomia e a forma de transmitir tinha alguma coisa aí no meio que tornava aquilo sagrado, né? Então, a Uhum, coisa ganhava um aspecto sagrado. Tudo uhum. bem, era importante, era necessário, né? Hoje em dia, muitas das bases astronômicas que nós temos hoje, da história, veio da época da astronomia raiz, como você disse bem aí, né? Então, Perfeito. por isso que as várias culturas contribuíram muito com a astronomia. Perfeito. Eu quero citar alguns astrônomos brasileiros que se destacaram, Jâner, ao longo da história aqui, que eu acho que é bacana falar, até porque eu vi algumas mulheres. E se você quiser complementar, alguns, Rubens de Azevedo, por exemplo, né, astrônomo amador, como você falou, né, cearense, divulgador E, científico especialista no estudo da Lua, que é a selenografia, Sérgio Sacani, geógrafo, geofísico, perdão, e divulgador científico, referência no trabalho da astronomia, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, um dos maiores nomes da astronomia brasileira, pesquisador do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, e autor de diversos livros. Olha, mulheres aqui, né? Dúlia de Mello, astrônoma e astrofísica que trabalha na NASA. Acredito que ainda trabalha, é reconhecida mundialmente por suas pesquisas. Miriane Pastoriza, uma astrônoma argentina naturalizada brasileira, também destaque. Heloísa Boixá Roberti, astrônoma que atua no Observatório do Valongo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Steiner, professor da USP, Larissa Takeda, astrônoma da USP também, César Latz, né, físico, que e, descobriu o meson pi, é isso? Uma partícula atômica, influenciou diretamente o campo da astrofísica de raios cósmicos. E citando astrônomas históricas, a Jandira Planedo Amaral, astrônoma pioneira no Brasil, que trabalhou na área da astronomia de posição no Observatório Nacional. Quem faltou, Jâner, aqui? tem um astrônomo que eu valorizo, tem alguns astrônomos que eu conheço, né? Por exemplo, Augusto Damiani Neto. O Augusto Damiani Neto, ele foi um dos astrônomos que, na sua trajetória, foi uma trajetória que ele teve que, foi desafiante para ele, porque ele teve que, sendo astrônomo brasileiro, né? Ele citou um evento astronômico que foi desacreditado perante a comunidade astronômica. E ele bateu na tecla que é a estrela Eta Carini. E ele definiu os seus movimentos, o tipo de estrela que é, como ela se comportaria 5 anos antes de todos esses fenômenos, apenas na base do cálculo e observação. E ele é um detalhe importante. Ele é paranaense, né? Para trazer que ele é paranaense. Então, o Augusto Damiani Neto, se você colocar aí, quem está nos ouvindo, nos assistindo também pode pesquisar, ele foi uma pessoa bem importante na questão da astronomia que fez com que várias pessoas seguissem o seu rastro, né? Hum. E, obviamente, os divulgadores de astronomia que tem por aí. Por exemplo, você falou no Rubens de Azevedo, tem um livro dele aqui, ó, que Olha, eu tenho aqui. Esse livro aqui é de 1963. como É é um que é o livro que nome do ele livro, Jânia? escreveu Deixa eu ver ali. No Mundo da Estrelândia. Que É um legal. livro que fala E só eu, sobre constelações, né?
E Perfeito. você falou também no Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, essa carta celeste é dele, ó, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Que legal. Foi o meu primeiro livro de astronomia que eu comprei, E eu né? acho que é fundamental isso que você falou e a gente falar desses pioneiros, porque esses que vieram antes, os primeiros, sempre, né, numa área específica, eles passam por muitas dificuldades, lógico, né? E até chegar hoje, né? Quer dizer, fizeram o caminho onde nós estamos hoje, então a gente precisa reverenciar. E eu gostaria que você falasse, pegasse hoje na atualidade, como é que está a astronomia hoje no Brasil e no mundo? Faz um resumo para você na tua visão. Muito bem. Bom, a astronomia hoje é um tema que está fervilhando na internet em função de quê? Das tecnologias que nos permitiram descobrir coisas que não só confrontaram muitos conceitos que a gente tinha como certo, ela derrubou esses conceitos e então os instrumentos nos trouxeram isso, como também validaram muitos conceitos ditos apenas em forma de teoria sem comprovação. Quer dizer, uma teoria sem uma observação direta. Né? Já era teoria, por exemplo, buracos negros, colisões de buracos negros, curvatura espaço-tempo. A teoria foi elaborada numa época onde isso ainda não, só existia teoricamente. Então, hoje em dia, a tecnologia nos trouxe isso. E a tecnologia também nos trouxe uma série de coisas. Vários fenômenos que até então não eram previstos e hoje estão acontecendo porque a gente consegue chegar. Só para você ter uma ideia, a gente tem hoje mais, vou colocar um número por baixo, tá? Hoje, dia 21 de outubro de 2025, você tem mais de 15 cometas passando numa órbita próxima ao Sol. Poucas pessoas sabem disso, né? Assim, quer dizer, a comunidade científica sabe. Mas esses cometas passaram por aqui milhares de vezes, porque eles também são cíclicos. Só que a gente não tinha tecnologia para enxergar, e hoje a gente tem. Então, a gente consegue ver esses cometas. Mas, para muitas pessoas, isso é um sinal dos tempos, né? Para muitas pessoas. Então, tem que dizer para elas, ó, devido ao ciclo das coisas, esses cometas já devem ter passado por aqui inúmeras vezes. Vamos pegar aí um cometa aí, ó. Tem um cometa que a gente está observando. Hoje, por exemplo, é um dia bom de observar. O C2025R2 Swan. C2025R2 Swan. Hoje é um dia que ele está no periélio, próximo da Terra. Então, a gente consegue observar. E olha que interessante, você perguntou como é que está o desenvolvimento da astronomia hoje. Os astrônomos cidadãos, aqueles que eu falei lá no início, eles, às vezes, conseguem fazer um trabalho que o astrônomo profissional, porque ele tem horas marcadas para usar o telescópio, ele tem que dividir aquilo com várias pesquisas, ele não consegue fazer. E nós, da astronomia cidadã, conseguimos fazer trabalhos e alimentar os dados deles com, Hum, muito, com, muito, com muita informação. Então, a astronomia democratizou a ciência, de forma que você consegue ter, né, pessoas trabalhando na astronomia. Então, os grandes desafios da astronomia hoje é, primeiro, o que aconteceu antes do Big Bang? Essa é uma pergunta, né? Que todo mundo quer saber. Não, quer saber antes, de onde a gente veio, né? O que aconteceu antes? Depois, muitas pessoas perguntam, isso aí já é uma pergunta da geração. O que acontece se eu cair num buraco negro, né? aham. Aonde tem um buraco negro? Outra Perguntas pergunta, clássicas. essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E aí é interessante, qual planeta tem vida? Uhum. E aí eu mudaria essa pergunta para a seguinte situação: quais mundos, usando a sua visões de mundo, quais mundos têm vida? Se você fala dessa maneira, a coisa fica bem mais fácil. Você quer ver uma coisa? No nosso sistema solar, existem o planeta Júpiter e o planeta Saturno. Mas o planeta Júpiter tem uma lua chamada Europa. O planeta Saturno tem duas luas interessantes. Uma chamada Titã e a outra chamada Encélados. É a minha lua preferida, a lua que eu mais gosto. As duas luas Europa e Encélados têm mais água líquida do que a Terra. E elas recebem luz do Sol, fraca, mas recebe. Elas têm movimento de rotação ao estilo dela e ela tem muita água líquida. A Lua Titã, que é uma outra lua, ela tem elementos, lagoas, atmosferas, porém de elementos no estado líquido, que são elementos compostos da vida, que geraram, que estão na base da vida. Então, veja que não é planeta, são luas. Aí Uhum. a gente muda a visão, em vez de ser planetas, é mundos que podem ter vida. Então, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né, que todo mundo quer saber. E aí, a gente tem uma outra questão.
você quer uma vida de que tipo? Quero vida inteligente. Aí a gente continua com a pergunta, Mônica. Mas você tem um pet? Tem. O seu pet é inteligente? É, muito inteligente. Mas uma pergunta, então se eu encontrar um pet em algum planeta, vai ser bom. Não, eu quero um ser que fala. Então você quer um ser autoconsciente, que tem noção da existência dele no universo, sabe que ele está ali e também está te procurando. Uhum, Também está te procurando. Então a autoconscientização que a gente tem que ter, que nos faz ser membros do universo, a gente tem que encontrar um planeta ou um mundo que tenha esse tipo de ser. Porque eu acho que não vai ser muito difícil encontrar bactérias, fungos, vírus, micro-organismos em mundos com água. Não vai ser difícil. Mas e aí? Né? Todo mundo quer um Jânio, uma Mônica lá para explicar as coisas para eles, né? essa outra visão, né? Jane, dicas de livro para quem quer começar na astronomia ou dica de livro de algum livro que você gosta, que eu sei que você separou alguma coisa aí. O que que você tem? Muito bem, eu te mostrei alguns aqui, mas tem um livro, Mônica, em astronomia, que é o livro que é o meu livro favorito, assim. Eu acho que é um tipo de livro, é um tipo de livro que eu acho que todo mundo tem em casa, sabe? Todas as pessoas têm. Talvez elas não façam uso dele, mas você vai ver que quando eu citar, e obviamente não é a Bíblia, né? Assim, todo mundo tem, mas eu não estou falando dela, né? Todo mundo tem isso em casa. Mas um dos livros que eu acho muito importante, e é de um dos astrônomos que você falou aí, esse livro está bem aqui, ó, deixa eu te mostrar. Olha só, Dicionário Enciclopédico de Hum, Astronomia e Astronáutica. Então, você fala assim, a Lua está no perigeu. O que é isso? Vem eu aqui no dicionário, perigeu. e vai. Ah, Quem que estamos é o vendo. autor, Jane? Quem que é o Você quer saber o autor? autor? Tem Aham. certeza? Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Olha, que eu Esse citei foi o ali. primeiro dicionário brasileiro, quer dizer, o primeiro e único, não tem outro dicionário de astronomia. Tem Esse é o seu glossário, preferido. né? Hã? É o seu preferido. Esse é o meu livro, assim, porque com ele eu entendo não só o verbete, né, que é como conceito também, astronomicamente falando. Diante do conceito que é a minha base, eu faço aquela transposição didática. Eu traduzo para uma linguagem que as pessoas consigam entender, porque esse foi desde o início a minha intenção, de falar de astronomia de forma que as pessoas consigam entender. Não fica um assunto chato, não sei se a nossa entrevista está chata, eu estou gostando muito, né? Não Ah, está chato, tá não está. ótima. Então, assim, de forma que as pessoas se interessem pela astronomia. Sim, Mas a minha base foi no dicionário de astronomia, ó, dicionário, né? que Esse bacana. dicionário, para mim, é uma obra-prima, né? Que legal. Então, Jana, já estamos quase no finalzinho aqui. Eu quero saber uma coisa de você. O que que a astronomia mudou na sua vida? bom, vamos começar pelo menos importante, tá? Primeiro, a astronomia me possibilitou pagar minhas contas, né? Esse é o menos importante, né? Esse é o menos porque eu trabalho em astronomia, eu talvez seja um dos poucos, não sei se o único, mas um dos poucos astrônomos cidadão, antes conhecido como astrônomo amador, que sempre me dedicou a esse tipo de coisa até chegar no nível profissional. Uhum. Trabalhei no polo, você lembra, né? Você lembra que a gente tinha lá, falando da nossa cidade, muitos dos ramadãs foram feitos lá no Polo Astronômico, iniciou lá no Polo Astronômico. É, que legal. Eles começavam o Ramadã e ia lá, né? Sim. E aí eu falava para o Sheik que se eu não conseguisse ver a Lua, o que, que ia acontecer, né? Porque no passado Sim. o astrônomo E tinha que ver a Lua. precisava, né? Precisava para início, para Então a gente final tinha dos. Que legal. isso. Então, lá no polo, a gente. Então, assim, primeira coisa. Segunda coisa que a astronomia trouxe para mim, e eu acho que daria para todas as pessoas, é fazer com que eu me inserisse em grupos, em vários grupos, e pudesse conhecer pessoas, que é uma das coisas que eu acho mais importante, é poder conseguir ter algum mecanismo para me inserir num grupo, ou até para que eu pudesse falar com as pessoas, conversar com as pessoas. Então, a gente, na atividade do Cosmos Iguaçu, que é o céu das cataratas, Mônica, a gente recebe gente, vou te falar a extensão, do mundo inteiro. Imagino. Então, a gente dá a visão de Foz do Iguaçu para pessoas do mundo inteiro. Fazendo um parênteses aqui, uma vez a gente recebeu lá um casal, eles estavam lá na atividade, assim, transcorrendo a atividade, a gente fazendo, eles assim, perguntando, de repente, os dois, o homem e a mulher, estavam chorando. E aí, né, eu e o Marcel,
Jane, o que você fez pro casal que ele tá chorando, né? E Se eu falei assim, não emocionaram. fiz nada, eu não fiz nada. Aí ele falou para mim assim, é que no meu país, a gente não mais consegue ver o céu como a gente vê aqui. Olha, Então, Singapura, né? Então, assim, lá dos tipos asiáticos, eles têm o céu tudo industrializado. Então, se eles não forem para o interior muito, eles não conseguem mais ver o céu, as estrelas. Então, eles então estavam chorando de mudou a sua visão de mundo no que, então, a astronomia? Porque você já está entrando nesse caminho, né? Que te mudou também, porque mudou a você minha muda para o visão, outro. mudou a minha visão porque eu fui o meio, não o fim, mas eu fui o meio que as pessoas puderam resgatar aquilo que você disse no início, que é a reconexão com a natureza. Que natureza? Natureza do cosmos. Então, eu fui por isso. E o fato de eu ter um sotaque mineiro, que aí torna a coisa um pouco mais caipira, e falar de ciência, esse tempero faz com que a coisa fique um pouco mais, não querendo ser pretencioso, um pouco mais agradável, né? E aí as Acolhe pessoas. mais, né? E eu tenho uma regra, essa é uma parte difícil, dura, que talvez quem está nos assistindo não vai gostar muito. É que a gente incentiva as pessoas a fazerem pergunta, mano. É importante perguntar durante a atividade. Mas não é assim, fazer pergunta do jeito que quer e quantas perguntas quiser. A gente estabelece, ó, 1.200 perguntas por pessoa e não mais que isso. Mas você concorda? Se for mais que isso, a gente não consegue trabalhar mais, né? Isso, Mônica, apesar de ser uma coisa interessante, é que é um segredo, só nós dois vamos saber, né? É Uhum. que quando as pessoas ouvem esse 1.200 perguntas, se ela tiver vergonha, algum conceito que ela não queira, ela aproveita isso. Jânia, eu tenho, aproveitando as 1.200 perguntas, queria fazer uma pergunta. E aí ela pergunta, e aí ela se abre. Então, o que mudou a astronomia em mim foi esse acesso às pessoas de maneira que eu pudesse manter uma relação muito próxima com ela. E, mais importante, coisas que eu não tive quando eu era mais novo, porque não tinha ninguém que falava comigo dessa maneira. Que Então, maravilha. Janer, recado final e faz a chamada para o Cosmos Iguaçu, para o Céu das Cataratas, para as pessoas que estão assistindo, enfim, para esse passeio sensacional aí, para abrir a visão, para ampliar e para aproximar mais, entender que a gente faz parte do todo, né? sim, primeiro isso, muito bom. Lembrar que nós somos o meio que o universo tem de enxergar a si mesmo. Então, toda visão que a gente puder ter do universo é nós olhando para nós mesmos. A experiência Céu das Cataratas ocorre todos os sábados no Parque Nacional do Iguaçu, por enquanto, talvez se amplie, né? Todo sábado no Parque Nacional do Iguaçu, começando lá às 7h30 e indo até às 9 horas. Porém, quando ficar mais o verão chegar, ela vai aumentar. E o que, que o que, que a experiência vai te proporcionar? Primeiro, uma reconexão com o universo, reconstruir suas certezas e te trazer um pouco mais de dúvida, porque é melhor ter dúvida do que ter muita certeza, não se acomoda. Então, gerar mais dúvidas, que é importante, e fazer com que você talvez desbloqueie algumas memórias, e eu vou ser bem ousado agora, dessa e de outras vidas, tá? Sobre o céu. Então, acho que é bem importante, né? Que legal, Janeiro. E olha que bacana isso que você trouxe. Eu comecei o programa falando, chegamos ao final e eu comecei ele falando na paz no mundo, quanto que é importante a gente acolher a diversidade, né? E você trazendo esse acolhimento às diferentes visões, né, de mundo e falando da gente deixar de ser um pouquinho mais rígido, né, da gente flexibilizar um pouquinho mais e como a astronomia traz isso para o nosso cérebro, para as nossas ações e a gente precisa e o mundo precisa. Janeiro, foi uma satisfação enorme estar aqui com você, um prazer grande. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui sempre que precisar, espero que todos tenham tirado proveito. Obrigado, Mônica. Muito obrigado. E olha, eu vou encerrar aqui com uma frase famosa do Carl Sagan, que ele fala assim que somos feitos de poeira de estrelas, né? Significa o quê? Que os átomos que compõem o nosso corpo, cálcio dos ossos, o ferro, do sangue, o carbono, enfim, foram forjados no interior de estrelas que explodiram milhões de anos atrás. Não sei se o Jânio vai concordar. E ele também disse, o Teve até cosmos... uma aula de astronomia. Acabou de dar uma É! aula de astronomia. E ele também disse, olha, o cosmos está dentro de nós. Nós somos feitos de matéria estelar. Somos uma forma do universo conhecer a si mesmo. Então, palavras do cientista e astrônomo Carl Sagan. Então, esse foi o Visões de Mundo, que para mim foi sensacional, com Janer Vilaça. Então, eu quero que você assista, compartilhe esse conhecimento, segue o canal Visões de Mundo. E é isso. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.